Olá, estamos chegando aqui no canal Laércio Costa Narrador. Maranhão Atlético Clube está na estrada com destino à Imperatriz, onde fará o seu jogo importante no próximo sábado. É a 12ª rodada. O time atleticano está prontinho, segundo o técnico Marcinho Guerreiro. O Cavalo de Aço terá força máxima para esse confronto. No Sampaio Corrêa Futebol Clube, o José Augusto fechando os preparativos nesta tarde para o confronto diante do Tocantinópolis. Os jogadores querem ingressos reduzidos, eles passam por aqui no canal Laércio Costa Narrador. Setor 1 de arquibancadas do Castelão, mais uma vez, não estará à disposição do torcedor. Vamos atualizar então, a partir de agora, as notícias do seu clube aqui no canal Laércio Costa Narrador. Prazer e que prazer estar contigo, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no nosso conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, seu legal, importante para o fortalecimento. Se possível, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos e vamos bater um papo aqui no canal, pois esse canal é seu. E você é o nosso convidado muito especial, eu sei que você entende de futebol, claro, todos nós entendemos um pouquinho que seja. Então comente para nós, você que é torcedor do Sampaio, torcedor do Imperatriz, torcedor do Maranhão Atlético, você que está em outro estado torcendo pelo Tocantinópolis, pelo Parnaíba, você que torce pelo seu clube aí, manda o seu recadinho para nós. Principalmente para você que é aqui torcedor de algum clube que esteja aqui no nosso grupo, grupo A2, ou no grupo A1 de cruzamento, que tem lá o Manauara, Manaus, Águia de Marabá, Tunaluso Brasileira, Manaus já falei, enfim, o Maitá, o Independência. Manda lá seu recadinho para nós, importante porque a gente está de olho nessas últimas rodadas. Vamos para a antepenúltima rodada da fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos ter confrontos importantes. Neste momento, quais seriam os cruzamentos, hein? Quais seriam os cruzamentos? Eu acho que o Manauara primeiro pegaria o quarto nesse momento, Parnaíba é o quarto colocado. Então daria Manauara e Parnaíba. Manauara está invicto ainda no Campeonato Brasileiro, não soube que foi perder ainda. E que mais? A Tunaluso, a segunda colocada, ia pegar a terceira colocada, estaria dando Sampaio Corrêa e Tunaluso uma revanche. Por que uma revanche? Porque a Tuna tirou o Sampaio Corrêa, se recorda, hein? Tuna tirou o Sampaio Corrêa da Copa do Brasil. Eu acho que eu gostaria de ver esse confronto. Se o Sampaio não tiver competência de passar pela Tunaluso, não adianta seguir para mais um mata-mata, não é verdade? Então tem que estar pronto, tem que estar preparado, não tem que escolher adversário, tem que estar focado. Venha o adversário que vier, quem quer subir não pode pensar em adversário. Tem que passar pelos mais fortes. É a lei do mais forte no futebol, é a lei de quem apresenta o seu melhor condicionamento, quem aproveita o seu melhor momento, quem não desperdiça oportunidades. É assim que o time tem que estar preparado. E não adianta escolher adversário. Teoricamente, o mais fraco. Teoricamente. Mas lá na frente ele vai encontrar os mais difíceis. Né? Se não passar por este, não adianta seguir em frente. E se passar, mesmo que às duras penas, vai encontrar o mais forte capaz de derrubá-lo. Então eu acho que venha quem vier. Você tem que estar muito preparado. Nesse momento, dando Tunaluso e Sampaio Corrêa. O terceiro colocado lá é o Independência, né? O Independência pegaria o Imperatriz. Imperatriz, que é o segundo colocado aqui do nosso grupo. Então, e o Altos, que é o primeiro colocado do nosso grupo, pegaria o Manaus, que, se não me engano, é o quarto colocado do lado de lá. Mas eu vou já conferir aqui para a gente não ficar no vácuo, né? Dessa competição. Então, esse campeonato brasileiro e essa classificação, então é isso mesmo. Independência é o terceiro. Pegaria o Cavalo de Aço, o Manaus enfrentaria o Altos, o Sampaio Corrêa, Tunaluso Brasileiro e o Manauara encontraria o Parnaíba nesse momento, mas o Maranhão quer ficar inserido aí nesse contexto. O Maranhão não deixa por menos buscar essa classificação, tem competência, tem qualidade, tem time para buscar
a gente conhece o talento dos jogadores do Maranhão, a forma com que eles assimilam o que o seu treinador pede. Claro que passou um momento de muita turbulência, mas se você, depois da derrota que sofrera para o Cavalo de Aço, o time vem de 2 resultados consideráveis, eu diria até, porque ganhou o Sampaio Corrêa, mandou bem, depois empatou com o Tocantinópolis e vai encarar o Imperatriz. Então o Maranhão vem somando 4 pontos, né? 4 pontos. Então o time teve uma recuperação boa na competição e depende só de si, porque os confrontos eles são confrontos difíceis para todos dois. Eu diria até que o Parnaíba tem confrontos mais dramáticos, e se o Imperatriz quiser, e se o Maranhão quiser tornar ainda mais complicada a vida do Parnaíba, mesmo até pelos confrontos que o Parnaíba terá pela frente, e já terá o Altos logo nesse clássico desta 12ª rodada do Grupo A2, o jogo vai ser lá em Teresina, no Lindolfo Monteiro, ganhar o seu jogo. Porque a tendência é que o Altos dificulte ao quadrado o time do Parnaíba. Tem gente que diz, será que eles não vão fazer jogo de compadre? Eu sinceramente não acredito, eu acho que profissional é profissional. Não acredito não. Mas o Altos já está classificado. Até que me provem o contrário, tragam realmente provas, eu vou achar que o atleta dentro de campo, ele vai sempre tentar ganhar. Desacelerar, isso é uma palavra muito usada ultimamente, quando se quer dizer, o time entregou. Eu acho que não, o Altos ele tem aí uma hegemonia nesse momento, veja bem, de ser o time invicto na Série D, de quem sabe uma conquista invicta, como o Sampaio Corrêa Futebol Clube já conseguiu ser campeão brasileiro de forma invicta. Quem sabe o Altos vai querer perder esse momento que vai numa maré muito boa, que vai trilhando de forma perfeita o Campeonato Brasileiro da Série D, sem ter uma derrota ainda, vai querer manchar de repente uma possível conquista do Brasileirão, se juntando a algumas equipes de forma invicta, salvo engano 2 ou 3, e entre elas está aqui o Sampaio Corrêa. Então, eu acho que, vendo por esse prisma, que o time do Parnaíba não terá vida fácil. O Altos, mesmo sendo um time piauiense, não vai querer entregar esse momento tão ímpar que está vivendo no futebol de bandeja para o adversário, porque mesmo sendo do meu estado, mas é um adversário. Então, aquela velha história, mata a cobra e meu amigo joga o pau bem fora, bem longe, né? Não queira nem ver mais. Eu acho que é por aí que o futebol se desenrola. Eu acho que esse é um atenuante muito grande, muito profundo, para o Altos não querer, nesse momento, desacelerar o jogo para cima do seu adversário. Então, se o Maranhão quiser ter um adversário mais, como eu poderia dizer, mais difícil para o Parnaíba, o adversário com a certeza de que a coisa pode complicar muito, e está mais pressionado, acho que essa é a palavra que eu buscava, querer ver um adversário mais pressionado, é preciso que vença o Imperatriz. Por que, Laício Costa, tem que vencer o Imperatriz? Porque o adversário próximo do Parnaíba é o Imperatriz. E jogando em Imperatriz, porque o Imperatriz jogou lá na estreia do campeonato, você se lembra, com o Parnaíba? Pois jogou lá, empatando em 0-0, ainda no comando do Júnior Amorim. Então, se o Maranhão quiser ver o Parnaíba mais pressionado ainda, tem que ganhar o Imperatriz. Por quê? Porque vai ver o Imperatriz pressionado, precisando ganhar o adversário para manter a segunda colocação do Grupo A2. Você concorda comigo? Se você concordar,
manda o seu recadinho, 98981769039. A sua participação é bom lembrar que vale no Fala Galera. Ainda de hoje teremos o Fala Galera, a presença do torcedor, as últimas notícias do seu clube. Então não deixe de estar sempre conosco. Nós estamos sempre com os nossos conteúdos chegando às 11 da manhã, às 11h30 da manhã, para a galera que se perdeu um pouquinho. Mas aí é só acionar o sininho, moçada. Acionando o sininho, você já sabe o momento que o conteúdo vai pro ar, porque o YouTube ele vai te comunicar. São as chamadas notificações, tá? Então notifique-se acionando o sininho e aí fique tranquilo, porque na hora certa a mensagem chega no seu celular. Mas geralmente está indo às 11h30 da manhã e o outro conteúdo às 19 horas. São esses dois conteúdos que nós estamos. As nossas lives, ontem, por exemplo, aconteceu. Tivemos até um probleminha que foi no áudio, mas depois a gente acabou corrigindo, que a máquina é máquina. Ela some de uma hora para outra, ela dá problema, né? Nós tivemos que fazer essa manobra e a gente pede desculpas por isso a quem nos acompanhou, quem entrou no canal e viu o canal um pouco mudo, inclusive, mas a gente insistiu, persistiu e acabou voltando novamente com a nossa ferramenta de forma legal. Ontem, já no final no segundo tempo já da jornada, a gente teve já tudo tranquilo aqui na primeira jornada, porque nós fizemos ontem tivemos ontem 2 lives, né? Campeonato Mundial de Clubes, tivemos depois a Copa do Nordeste. Então ontem foram 4 conteúdos, com 2 conteúdos nossos e mais 2 lives que foram as transmissões esportivas. Veja que o canal está bem ativo no YouTube. Então, notifique-se, tá? Então, acione o sininho, melhor, para você ser notificado. Então, se você concorda, manda aí seus comentários. O que você espera do Sampaio Corrêa e Tocantinópolis? Eu falo já de Sampaio Corrêa e Tocantinópolis. Ainda pontuando aqui que o Maranhão precisa de uma vitória para pressionar o Imperatriz, que vai para cima do Parnaíba, e deixando o adversário muito mais pressionado, não confortável para esse jogo. São confrontos assim. Eu confio e volto a repetir. Eu creio que os 3 maranhenses estarão classificados. Eu acho que o Maranhão chega na 4ª colocação. Segundo ou terceiro, aí vai depender muito do que for produzido por Imperatriz e por Sampaio Corrêa agora nas últimas rodadas, porque o Altos eu creio que também não sairá da primeira colocação. Dito isto, então vamos agora analisar aqui o Maranhão Atlético. O Maranhão Atlético Clube trabalhou na manhã de hoje, trabalhou por volta das 8h30 da manhã. O técnico Marcinho deve fazer somente uma alteração, que é a chegada do Dudu ao time, que cumpriu suspensão, está de volta à volância no lugar do Bedeu e no mais sem alterações no Maranhão. O que o Maranhão tem que mudar mais uma vez é a sua postura, que tem que ser mais agressiva e com cuidado para não acabar perdendo a condição de ter uma boa zaga. O Maranhão já teve uma zaga excelente. Hoje a zaga do Maranhão Atlético Clube já tomou quantos gols contra? Gols contra o Maranhão Atlético. Aqui, Maranhão Atlético Clube, empate e derrota, gols pró foram 14, 11 gols já tomou e tem apenas 3 gols de saldo o Maranhão. Isso aqui impacta, né? Porque, veja, são 11 gols que o Maranhão acabou levando. E aí, por exemplo, a defesa do Sampaio Corrêa já tomou 8 bolas. Eram 6, mas o Maranhão contribuiu com o aumento, né? E, salvo engano, as melhores defesas do campeonato desse grupo, aliás, do campeonato, elas têm exatamente 6 bolas. Eu não me recordo deixa eu ver quanto é que está aqui o Manauara. A defesa do Manauara, que é uma defesa muito, muito sólida, já tomou 7 bolas no barbante. Veja bem, o time está invicto, né? Não perdeu ainda, tomou 7 bolas. Quanto tomou Altos, por exemplo? Águia de Marabá tomou 9. Tunaluso Brasileira tomou 7 bolas também no barbante, uma menos do que o Sampaio Corrêa. Outra defesa aqui, o Sampaio tomou 8 bolas do barbante, é a melhor defesa do nosso grupo. Eu falei da Tuna que tomou 7, né? Vamos ver aqui, quem mais tomou 7 gols aqui? O Santa Cruz de Recife também tomou 7 bolas. O Central de Caruaru tem uma defesa muito sólida, também 6 bolas do barbante. O Sampaio tinha essa média de 6 gols, mas o Maranhão, como disse, ganhou de 2-0, o Sampaio aumentou para 8. 8 também o América de Natal.
tomou 8 bolas do Barbante. A gente vai assim. O Asa de Arapiraca também, que já está classificado, tomou 8 bolas do Barbante, assim como o Sergipe também tomou 8 bolas. Quem mais aqui? Tomou 8 bolas do Barbante. Vamos ver quais são as defesas menos vazadas. Capital do Distrito Federal está numa situação delicada, está na 5ª colocação com 13 pontos, mas tomou também só 8 gols. O problema aqui do Capital, deixa eu ver qual é o problema do Capital. Só 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 8 gols marcados, o ataque não funciona, né? 8 gols marcados, 8 gols sofridos, não funciona então nem ataque nem defesa, mas de qualquer forma tem apenas 8 gols. O ataque na verdade não funciona, né? Tá zerado aqui de saldo de gols do Capital numa situação muito delicada para essas 3 rodadas finais. Outra defesa, né? Deixa eu ver aqui, o Rio Branco, segundo colocado aqui no grupo A6, tomou 9 bolas, 9 bolas tomou o Maricá. Estou vendo aqui as menos vazadas. Internacional de Limeira tem uma defesa sólida, tomou apenas 6 bolas no Barbante. Que mais aqui? O Barra de Santa Catarina, primeiro colocado no grupo A8, tomou 8 gols. E o Joinville tomou 7 gols. O Joinville marcou quantos? Marcou 10, tomou 7. O Barra marcou 18, tomou 8, tem um saldo de 10 gols, né? Barras está bem aqui posicionado também. Então, para você ter uma ideia, a defesa do Sampaio Corrêa é uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. O Central é a defesa menos vazada aí, com 6 bolas no Barbante, que era o mesmo número do Sampaio, repito, que apenas os gols tomados diante do Maranhão Atlético Clube foi que fez com que o Sampaio chegasse a 8 bolas no Barbante. Então, meu amigo, indo para o jogo, vamos para o jogo, jogar o jogo, que esse aqui é muito importante. Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia querida, trabalhou vai trabalhar o time do Sampaio Corrêa ainda hoje. Sampaio tem modificado, né, o sistema de trabalhos, trabalhando também no período matinal, o time do Sampaio Corrêa. A Bolívia querida fez o trabalho de campo, com o Zé Augusto mantendo na parte técnica, tática do time, a equipe que jogou diante do Cavalo de Aço, que venceu bem por 3-0, e voltou a ter o ânimo, porque agora, nesse momento, não são as mudanças. A mudança que será feita no Sampaio Corrêa será exatamente do lado direito, onde o Carral perde, nesse momento, a condição de titular. Até imaginávamos que o professor iria dar uma sequência mais para o Eric Carral, que não está muito bem nesse momento, não passa um bom momento. Então vai para o banco de reservas e essa peça também estará alterada lá no ataque, mas somente essa peça será alterada. Demais, o Sampaio permanece, todos os jogadores à disposição do time tricolor. Ali no ataque haverá uma inversão do Verdun caindo pela direita e o Adriano entrando do lado esquerdo, e centralizado o Erivan. Eu vejo o Sampaio Corrêa com uma atmosfera muito boa para esse jogo do time do Tocantinópolis, uma equipe que vai chegar um tanto quanto pressionada para esse jogo diante do Sampaio Corrêa. Vamos então aqui, moçada, já trazer alguns personagens. Antes eu quero, porém, falar de ingressos da partida. Os ingressos de Sampaio Corrêa e também o ingresso do Cavalo de Aço lá. E vou trazer também uma entrevista aqui do Marcinho. Mas o Sampaio Corrêa, para esse confronto diante do Tocantinópolis, fica bem aqui atrás, aqui, escondidinho. E olha aí a promoção que o Sampaio Corrêa está fazendo. Sampaio, R$20 o ingresso, tá? R$20 o ingresso. Então diz aqui o seguinte, quem é sócio torcedor ou comprar um ingresso, pode levar um acompanhante de graça. É como se fosse R$10 o ingresso, né? Então, R$20 é para o torcedor. E o torcedor da cadeira coberta pagando aí R$50. Então, aí o Sampaio Corrêa, olha aí, quem comprar, o torcedor que comprar o ingresso pode levar um acompanhante grátis, tá? Tem algum detalhe ainda? Então, as crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos não pagarão ingressos. Então, é isso aí, torcida. Vamos lá para o estádio. Aí o Sampaio Castelão, sábado 12 de julho, 16 horas, é o Sampaio Corrêa fazendo esse comunicado aí para o seu torcedor. O torcedor compra o ingresso, leva mais um torcedor com ele, tá? Eu acho que é a mesma forma também na coberta, né? Nos setores de arquibancadas e nas cobertas. O setor 1 não está funcionando, tá? O setor 1 de novo não está funcionando mais uma vez.
é preciso que a CEDEL possa informar por que mais uma vez o setor 1 de arquibancadas não está funcionando aí para os jogos do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então é preciso que dê uma nota, né, dizendo, porque a gente já viu que alguns eventos têm funcionado e outros não estão funcionando. Ingresso do Cavalo de Aço e Maranhão Atlético Clube, jogo que será 19h30 neste sábado, que eu estarei no comando dessa grande jornada esportiva aqui no canal. O que mais? Aqui, setor geral, 25 e setor coberto, R$40. Por que não é só a metade no setor da geral? Hein? Por que não é só 20 aí no setor da geral, galera de Imperatriz? É metade, né? Aí o setor de quem tem poder melhor, vou comprar mais barato. 40, mas está pagando 40, mas tinha que ser a metade, R$20, é ou não é? Acho que o cara da coberta estará confortável, ele tem bala na rua, ele tem dinheiro, né? Então, R$40, setor coberto, R$25 geral, e eu acho que eu colocaria só 20. Como o Sampaio está fazendo aqui. R$20 e ainda leva um torcedor, olha aí. Sampaio Corrêa ainda leva um torcedor, então o torcedor aqui não pode reclamar, tá? Então, mas tá barato o ingresso, 25 ou 20, o ingresso continua muito barato. Então, torcida, é isso, para ajudar o Sampaio Corrêa nessa trajetória em busca, o Sampaio está chamando, e mais do que isso, os próprios torcedores, os próprios jogadores estão também chamando, né, ouvi aqui o Erivan, quer ver como o Erivan ele chama aqui para o torcedor ir para o estádio? Essa imagem e reportagem da TV Sampaio com o Anderson e o Lécio Júnior lá que estava comandando o programa. Vamos ouvir aqui. Do estúdio, se você tocou ou não tocou naquela bola, a gente já sabe que o juiz não colocou na súmula, né? Mas eu quero saber de você que estava lá, tocou ou não tocou na bola? Tocou na panturrilha, mas isso não vai mudar nada, né? O que importa é o resultado da partida. Graças a Deus fizemos um grande jogo, uma grande vitória. O que vale é o gol da equipe, independente se foi contra ou não, os 3 pontos de Sampaio. Tá certo, agora já mudando a chavinha, né? Que a gente já tem um jogo importante no sábado, às 16 horas, contra a equipe do Tocantinópolis. Queria saber de você como é que tá aí essa preparação, terminando o treino agora de manhã, para esse jogo. O que você espera para essa partida? Eu espero bastante garra, determinação, né? O mesmo foco que a gente teve diante do Imperatriz, para, se Deus quiser, a gente sair com um grande resultado e mais uma grande vitória, né? É isso aí. Então o Laércio, tá aqui o Elivan, ele falou que tocou na bola, mas o importante é que saiu o gol e saiu os 3 pontos. E já projetando esse jogo aí contra a equipe do Tocantinópolis pra gente aí conseguir essa classificação. Chama aí o torcedor pro jogo. Fala, meu torcedor da Bolívia, vamos aí, se Deus quiser, comparecer, né, sábado aí pra lotar o estádio e, se Deus quiser, vamos junto aí nessa classificação em busca do acesso. Falou firme, Laércio, voltamos contigo. Rapaz, fala sério, né? Quer pedir auxílio às cartas ou aos universitários? Erivan, tocou nessa bola, Erivan? Grande, Erivan. Quem dera, né, que o árbitro colocasse, mas não colocou na súmula, deu para o zagueiro, que acabou interrompendo a trajetória, mas ele fez um movimento certinho para bater na bola, o Erivan. Tentou ver se colava, né, Erivan? Não colou, fazer o quê? Guilherme também conversou com o Anderson após treinamento do Sampaio Corrêa. Com certeza, né? A gente vem buscando evoluir dia após dia. Sabemos que a Série D é uma competição difícil, né? Infelizmente, naquele dia contra o Maranhão foi um jogo atípico, a gente acabou sendo derrotado, mas graças a Deus, você bem falou, mentalmente a nossa equipe está bem, está focada, está preparada e a gente já pode dar uma resposta no jogo seguinte. E contra o Tocantinópolis não vai ser diferente, né? A gente tem trabalhado bastante intensamente para poder a gente dar o nosso melhor no sábado, né? Porque a gente está encarando cada partida como uma final. Então, sábado não vai ser diferente, é mais uma final que a gente vai buscar vencer em busca dessa classificação. Tá certo. E a exemplo do Matias, a gente sabe que a gente, graças a Deus, hoje estão muito bem de zagueiros, mas ali, dependendo da circunstância do jogo, toda vez que o professor Zé Augusto precisa de você tá ali preparado, né, Guilherme? Com certeza, né? A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, treinando essa competição sadia, né, que tem entre a gente ali, mas é importante isso, só o clube tem a ganhar, né? O Sampaio, a gente busca sempre acrescentar quando ele precisa da gente, a gente busca sempre estar pronto, preparado para dar o melhor, seja onde ele colocar para a gente poder ajudar da melhor forma possível. Isso aí, né? Confiança é tudo, né? Confiança é tudo. Tem que ter muita confiança, tem que não deixar o astral cair, tem que ficar bem focado naquilo que vai fazer. Não pode desviar a atenção. Não pode desviar a atenção. O Sampaio tem que ter foco. O atleta tem que estar todo o tempo bem preparado. A comemoração ela tem que acontecer
no final das competições, lá no finalzinho, quando você conquistou, é o ápice, enche a cara, não tem problema não, enche a cara, né? Toma todas, não tem nenhum problema, mas durante a competição o foco tem que ser bem grande, tem que ser o tempo todo ali ligado, brigando, tendo alto rendimento. É isso que o atleta tem que ter, né? Tem que estar focado em vencer. Para ser vitorioso, tem que abdicar de tantas coisas boas que esse mundo oferece, para que lá no futuro você possa fazer tudo isso, né? Com tranquilidade, as comemorações. Enfim, é isso. Só isso que eu tenho para dizer, galera, é só isso aí. Agora é o seguinte, então seu pai tá focado para esse jogo dentro do Tocantinópolis, ingresso barato, torcedor, jogo 4 da tarde, não tem campeonato mundial não nesse dia, a decisão vai ser só no domingo, então torcida do Sampaio, vamos para lá, vamos para o estádio, o Sampaio vem de um grande jogo, diante do Imperatriz, ganhou bem, boas atuações do Verdun, do goleiro Renan Rinaldi, que falhou no jogo do Maranhão Atlético Clube, né, saído de bola errada, então já se recuperou com grandes defesas no jogo diante do Imperatriz. Tivemos grande atuação do Alan Stense, grande atuação, tivemos o Pedro Dias com excelente atuação, com as manobras que o Sampaio está fazendo, o Fonte jogou muito bem, o Bal excelente, a dupla de área convincente, não tomou gol, está entre as melhores defesas da Série A2 do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, precisa o ataque marcar mais? Precisa ter aquele centroavante, mas o Erivan parece que está fazendo o movimento certo, como o Zé Augusto já tinha falado. Ele joga como extremo, mas ele também sabe jogar, sabe penetrar no interior da grande área. Se o gol não foi dele, mas o movimento foi corretíssimo. Se se não me engano é o Lucas, né? Não toca na bola, ele botava para o fundo do gol do mesmo jeito. Então, para você ver o movimento, o zagueiro se apavorando, a presença do centroavante. Então, vamos acreditar num grande jogo, diante de um Tocantinópolis que vem de uma goleada. De 2 jogos conseguiu apenas 1 ponto, né, que foi dentro de casa. E o Sampaio já empatou com o Tocantinópolis em casa, lá no estádio lá de Tocantinópolis. Então, agora é a volta. E em voltando aqui, o Maranhão empatou lá com eles em 1-1. E agora vem encarar o Sampaio, com o treinador Reginaldo, que teve que se afastar, pediu a rescisão, foi tratado da saúde, e aí o Júnior Amorim. E esse é o novo técnico aí do time do... Deixa eu ver se eu tenho mais do Júnior Amorim, não tenho aqui, né? Mas é o técnico que já passou aqui pelo Sampaio Correia, conhece bem a Bolívia Querida, conhece muito bem o Estádio Castelão. Então vem aí para o comando, mas ele já pontuou que o grupo, ele pediu reforços. Ele viu e não gostou de muitas coisas que ele viu. Eu não teria falado com essas palavras, né? Até para você não chegar já tendo a antipatia do grupo, não a empatia, a antipatia do grupo. É complicado, né? Você já chegar dando umas detonadas assim firmes, o jogador não gosta disso, não. Mas vamos ver como é que ele vai conduzir este time contra o Sampaio Correia. Não é uma missão difícil não para o Tocantinópolis, que continua na briga e que tem também o seu caminho, muitos espinhos, muitas pedras para serem superadas, para conseguir classificar-se e passar para outra etapa da Série A2 ou mata-mata, né? E a gente quer que os maranhenses, os 3 e o Altos, que já está lá, já está classificado. Mas vamos ver como é que vai se comportar o time comandado aí pelo Júnior Amorim. O Imperatriz, o Cavalo de Aço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cavalo de Aço, galera. Porque o Cavalo de Aço também trabalhou firme, forte. Terá força máxima contra o Maranhão Atlético Clube. Isso mesmo, força máxima, não pode ser diferente o time do Cavalo de Aço. Não dá uma olhadinha aqui? Você quer olhar comigo? Então tá aqui, ó. Quer ver? Olha, vai ter força máxima. Isso aqui vem do jornal Progresso, lá de Imperatriz, Maranhão, Brasil. Vamos ver o que aqui diz aqui. Quem é esse aqui? Imperatriz fez treino muito proveitoso no Frei Epifânio na tarde de ontem. Então, a foto aqui do Gabriel Dias, da Sociedade Imperatriz de Desportos. Então,
Pelo que vem sendo observado nos treinos, o Imperatriz terá força máxima para o jogo contra o Maranhão, que vai acontecer neste sábado 12 pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O time treinou na tarde de ontem, mais uma vez no Frefane da Badia, e todos os jogadores treinaram normalmente. Ícaro, Felipe Almeida, que estavam lesionados, Ícaro e Felipe Almeida. E Tarciso, que cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, voltam aos treinos. E se não voltarem a sentir, estarão à disposição do técnico Paulinho Kobayashi para o jogo contra o Maranhão Atlético. O único ainda no departamento médico colorado é o atacante Rafael Grampola. Esse jogo será a reedição da final do Campeonato Maranhense 2025, que foi decidido pelo Imperatriz e Maranhão em 2 jogos. O jogo de ida foi no Frei Epifânio e terminou empatado sem gols. Na partida de volta, realizada no Castelão, o Maranhão venceu por 2-0 e ficou com o título, com todo o time em condições, inclusive o zagueiro Felipe Almeida, que há pelo menos 1 mês e meio que vinha frequentando o departamento médico colorado. Kobayashi pode até voltar com o sistema 4-2-4 ou 4-3-3, desmanchando a escalação com 3 zagueiros, que não deu certo no jogo contra o Sampaio. Com a volta de Ícaro ao time, o único armador da equipe, existe a possibilidade do time voltar com 2 zagueiros. Entretanto, Kobayashi pode manter o esquema com 3 zagueiros. Mesmo com a volta do Ícaro, isso ocorreu no jogo contra o Tocantinópolis, que o Imperatriz venceu por 4-0. Os ingressos para o jogo, já falamos ainda há pouquinho, os ingressos para o jogo, né? Imperatriz cobrando aí 25 na geral e nas cobertas R$40. Então tá aí, são as notícias do Cavalo de Aço. E como falei, o Maranhão Atlético Clube, seguindo com destino à Imperatriz, o time do Machão trabalhou nesta quinta-feira pela manhã e já decolando agora ao meio-dia com destino à cidade de Imperatriz. Jogo difícil, logística complicada, porque o Maranhão já estava lá no Tocantins, Porto Franco, era só dar uma chegadinha e ficar lá no sul do Maranhão, mas como não tem também muito dinheiro, preferiu, e saía muito mais caro, preferiu vir a São Luís do Maranhão, depois retornar lá para a região tocantina. Vamos ouvir aqui o professor Marcinho Guerreiro, que trabalhou o time, disse que o time está pronto para encarar o Imperatriz, ainda falando um pouquinho da vitória sobre o Sampaio Corrêa e o empate sobre o Tocantinópolis em 1-1, né? 1-1. Fala, Marcinho Guerreiro. Olha, foi um resultado dentro da Série D, dentro dos cálculos nossos, muito bom, até porque a gente jogou fora de casa, né? E a gente vinha de um resultado bom, que era um resultado no mando de campo nosso, no clássico, né? Diante de uma equipe, a equipe do Sampaio. A gente tinha vencido, conseguimos em 2 jogos 4 pontos, e isso é importante. Fizemos o dever de casa e conseguimos buscar um ponto fora. Poderíamos estar com uma pontuação bem melhor? Poderíamos, né? A gente se complicou em algumas partidas dentro de casa, mas não tem tempo para lamentar. A gente tem 3 jogos agora que restam, né? Para a gente, esse primeiro agora com o Imperatriz, que é um jogo muito difícil. A gente sabe que é um jogo complicado, principalmente jogar lá em Imperatriz. A gente sabe que o Imperatriz aí vem de uma derrota, né? E a gente está tranquilo sobre isso. Mas a gente tem a tranquilidade, a gente sabe das dificuldades que vamos encontrar, a nossa equipe sabe da responsabilidade, né, dessa partida. Então sim, a gente está preparado, né, estamos preparando muito bem para a gente fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Então tá aí o técnico Marcinho Guerreiro, confiante em buscar uma grande vitória. É isso, eu acho que a logística, pelo menos agora, de ônibus, é melhor do que você ir de noite. De noite ninguém dorme em ônibus. Como de dia, né, a parte diurna, você também mais está trabalhando, o atleta não tem esse lance de estar dormindo durante o período diurno. Então é o seguinte, bora viajar tranquilamente, descansa bem à noite, sexta-feira faz mais um treinamento por lá e estamos preparados para o jogo, né, diante do Cavalo. Eu acho que beleza pura o Maranhão fazer um grande jogo, e sempre é um grande jogo, entre maquianos e colorados, né, lá no Vale Tocantino. Eu vou transmitir aqui no canal Laércio Costa Narrador e te convido para acompanhar com a gente. Aliás, neste sábado vamos ter uma jornada espetacular, porque ela vai começar às 15h30, já com o jogo do Sampaio Corrêa, às 16h a bola rolando, e às 19h30, é uma emendada praticamente, né, na jornada. É uma pausa rápida, porque 19h30 a bola rola lá no Frei Epifânio da Badia para Maranhão Atlético e Cavalo de Aço, e vai sair tinta nesse jogo sensacional, porque o Imperatriz quer se recuperar e quer manter a segunda colocação,
E o Maranhão Atlético quer chegar de volta no G4. Eita, a rodada vai ser bonita, não vai? Então é isso aí. Torcida, agora vamos dar uma olhadinha aqui no placar esportivo. Você já sabe que foi chocolate ontem do PSG para cima do Real. Que jogo foi aquele? 6 minutos já estava 2-0. E logo ainda no primeiro tempo o time matou até os 27, já estava 3-0. Que isso? O Real não foi em campo ontem, não. PSG 4, Real Madrid 0. Vai disputar com o Chelsea o título do Mundial e se ganhar vai ser perfeita a temporada do PSG. O Chelsea então, aliás, está carimbada, né? Qualquer que seja o campeão, o brasileiro ganhou. Flamengo ganhou do Chelsea e o Botafogo ganhou do PSG. Então pronto. Tá carimbado por brasileiro aí, ninguém vai passar sem ter um beliscão de brasileiro nessa final aí de campeonato mundial, que fizemos o grande campeonato mundial. Copa do Nordeste, CSA 2-1 no Ferroviário, passou para as quartas. Sport 0, Ceará 0. Ganhou nos pênaltis aqui o Ceará do Léo Condé de 4-2, o Sport Recife. E o Bahia ganhou o Fortaleza de 2-1, Fortaleza fora, Ceará dentro. Eu acho que no bolãozinho que eu fiz, eu acertei, hein? Acertei. Ceará lá na Mirante, lá no Resenha, com o João Ricardo, com o Afonso, com o Tércio. CSA, Ceará e Bahia. Disse que iriam passar esses 3 aqui. Não deu outra, hein? Passou. E já tinha passado Confiança. Eu perdi no Confiança. Eu disse que o Vitória passaria. Então, o bolão eu perdi, mas ganhei nesses 3 aqui. Esses resultados. Campeonato Brasileiro Sub-20, Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 2-2 com o Atlético Mineiro, Corinthians 1-1 com o América Mineiro. E o Palmeiras 3-2 em cima do São Paulo. Copa Paulista, Botafogo 1-0 na Itapirense. E o Monte Azul ganhou o Noroeste de 1-0. Aí tivemos Sub-17, Flamengo e Palmeiras, não tem aqui esse resultado. Botafogo 2-1 no América Mineiro, Cruzeiro 3-0 no Cuiabá, Atlético Paranaense 5-1 no Atlético Goianiense, Juventude 1-0 no Bahia, Fortaleza 1, São Paulo 2, Santos 2, Fluminense 2. No Brasileiro Sub-20 feminino, Fluminense 0, Flamengo 2, Paysandu e JC não temos esse resultado. Campeonato Goiano, Morrinho 0, Tupi Jussara 1, Trindade 4, Iporá 0, Grêmio Anápolis 1-1 com o Centro-Oeste. Agora vamos para os jogos de hoje, vamos ver qual o placar esportivo de hoje no país do futebol. O programa hoje está bem longo, hein? Jogos de hoje, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Alô, cadeiras cativas, mandem o seu recadinho, gente. Manda o seu recadinho aí pra gente fazer o Fala Galera de hoje. CRB e Coritiba, hoje às 21h35. Então isso aqui é pela Série B. Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Botafogo. Campeonato Brasileiro Feminino, Sub-20, Reipes e Misto, Bragantino e Botafogo, Grêmio e Internacional, Santos e Corinthians, Palmeiras e Fortaleza, Ferroviária e São Paulo, Grêmio e América Mineiro, Grêmio não, Remo, tá? Remo e América Mineiro. Criciúma e União Desportiva, Recanto da Criança e Ceará, Independente de Limeira e Esporte. Então são jogos do feminino. Aí vem Campeonato Goiano da 2ª Divisão, Anapolina e Rio Verde. A Liga Europa da UEFA também estará em andamento hoje. Portanto, esses aqui são os jogos que nós acompanhamos aqui para você agora e os jogos que serão realizados hoje, tá? É isso, é fim de papo por aqui, minha galerinha. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos nos encontrar no Fala Galera. Ainda hoje é mais um conteúdo aqui no canal Les Costa Narrador. E trazendo sempre, atualizando as notícias do seu clube dentro do Fala Galera. Nunca se esqueça. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal. Acione o sininho para notificações. Seu joinha muito legal. Compartilhe. Deixe os seus comentários para participar do Fala Galera. Grande abraço a todos. Fique com Deus. E até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050.
Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. O melhor em alumínio em São Luís. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Vá lá na Mebal.